Olá, tudo bem? Essa é a nossa primeira videoaula. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho, por meio desse software de simulação de audiometria, que é o VirtuAudio 1.6, a realização da pesquisa dos limiares tonais por via aérea. Tá? Esse software, só para eu contextualizar vocês um pouquinho, ele foi desenvolvido pela professora Eliene Araújo, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com um aluno de mestrado dela, o Deusimar Pires. Esse software está em processo de validação, mas a professora Eliene gentilmente me cedeu para que a gente pudesse utilizar nas aulas práticas remotas com vocês. Basicamente, o que esse layout, né, essa tela que vocês podem observar aqui, ele é a tela de um audiômetro que vocês muito rapidamente observaram na clínica de fono nas 2 primeiras semanas de aula, lá no mês de março. E ele tem os dispositivos para a realização da pesquisa dos limiares por via aérea, por via óssea, logoaudiometria, mascaramento, né? Então aqui a gente vai poder fazer a simulação de todas essas modalidades de pesquisa, tá? Ele tem a vantagem de apresentar as respostas do paciente, né? Então nós podemos simular respostas e encontrá-las com o paciente correspondendo à apresentação dos estímulos. Então ele nos auxilia nisso também, esse software, e permite que a gente tenha um incremento da nossa prática, né? Uma efetivação do processo de ensino-aprendizagem por meio de um simulador, tá? Então, os comandos básicos para a gente realizar a pesquisa dos limiares tonais por via aérea, eles se encontram neste lado do simulador, né? Então, eu tenho o botão tone acionado, que corresponde ao estímulo. Eu posso ter tanto o estímulo contínuo quanto o warble, que está sinalizado aqui com a letra W, né? Depois eu vou mostrar certinho para vocês, tá? Só vou fazer uma pequena introdução nos comandos. A orelha de seleção para que o estímulo seja apresentado ocorre pela orelha direita, sinalizada aqui em vermelho, sempre. Orelha esquerda, sinalizada em azul. Uma vez acionado esse comando, uma luzinha, né, acende, mostrando para vocês qual é a orelha que será apresentado o estímulo. Eu tenho aqui, nessa parte inferior, o comando referente à intensidade. Então, vocês podem ver aqui, né, a descrição em dB. Então, eu aumento a intensidade e vou acompanhando esse aumento aqui no painel, no visor, ou eu diminuo a intensidade do estímulo, também acompanhando esse processo pelo visor, tá? Além disso, há o outro comando relacionado à frequência. Então, a frequência no painel está discriminada aqui, iniciando em 1000 Hz, e eu aumento a frequência, selecionando a frequência que eu quero pesquisar, ou diminuo a frequência e também vou acompanhando essa diminuição pelo visor, tá? Então, para a realização da audiometria tonal liminar por via aérea, esses seriam os comandos básicos que eu preciso conhecer. Onde eu vou apresentar o estímulo? Aqui neste comando, né, uma vez acionado o estímulo, vocês vão observar que se acenderá no painel uma luz verde, então sinalizando que o estímulo está sendo apresentado, está chegando no fone do paciente, seja no lado direito, aqui sinalizado com a cor vermelha, ou no fone esquerdo, que é simbolizado pela cor azul, tá? O que mais que a gente ainda tem como representatividade desse software, né? O gráfico referente à audiometria. Então, temos o audiograma do lado direito, onde vocês observam que existem as frequências de 250 a 8000 Hz, que são as frequências que nós pesquisamos, incluindo 3000 Hz e 6000 Hz.
Então, essas são as frequências pesquisadas. E ainda tenho a intensidade, né, que esse audiômetro permite que nós simulemos desde uma pesquisa em menos 10 dB até 120 dB, tá? Então, para o lado direito, vocês veem quando eu passo o mouse, já há correspondência do símbolo por via aérea, não mascarado. E quando eu vou para o lado azul, para o lado esquerdo, perdão, em azul, já vocês podem observar a marcação já da simbologia com X, tá? Então, eu vou fazer uma demonstração só de uma frequência e depois a gente faz a pesquisa do limiar, tá? Então, só para vocês poderem ouvir o estímulo de apresentação. Então, a gente sempre inicia a pesquisa do limiar pela frequência de 1000 Hz. Após a anamnese, eu consigo definir a intensidade de início do estímulo que eu vou apresentar. Então, se o paciente não apresenta nenhum tipo de queixa ou nenhuma queixa importante, eu posso iniciar pela intensidade de 50 dB. Então, selecionei. Também, se o paciente não tem queixa, a gente convenciona iniciar pela orelha direita. Então, o estímulo vai ser apresentado nessa orelha. Pesquiso todos os limiares de via aérea da orelha direita, para depois iniciar a pesquisa dos limiares de via aérea da orelha esquerda, tá? Apresentando queixa na anamnese, eu sempre inicio pela orelha melhor, pela orelha boa, tá? Então, não tendo queixa, a gente convenciona a direita. Tendo queixa, eu deixo a orelha com queixa para segundo plano e inicio pela orelha melhor do paciente, tá? O estímulo contínuo, então, vou fazer a apresentação para vocês ouvirem. Observaram, vou fazer mais uma vez, tá? Vocês observaram que houve a sinalização de que um estímulo estava sendo apresentado na orelha direita do paciente. Agora eu vou apresentar mais uma vez para vocês observarem aqui no painel a luz verde acendendo, novamente sinalizando o estímulo apresentado. Eu posso escolher um outro tipo de estímulo, que é o warble, como eu falei para vocês. Às vezes o paciente relata zumbido, né, de tom contínuo e dificulta esse tipo de apresentação de estímulo para ele, né? Então, eu posso selecionar o estímulo do tipo warble, que vocês vão observar que ele é modulado, ele é diferente, tá? Mesma coisa, observem o painel luminoso se acendendo aqui e também a apresentação do estímulo sendo sinalizada aqui na orelha direita do paciente, tá? Com relação ao tempo de apresentação do estímulo, né? Então, nós convencionamos também que a apresentação do estímulo dure em torno de 2 a 3 segundos, para que o paciente tenha tempo hábil de detectar esse som e sinalizar a resposta, né? Como é que nós solicitamos a resposta do paciente? Ou por sinal manual, então o paciente levanta a mão ou sinaliza com o dedo cada vez que ele ouvir o estímulo que está sendo apresentado, ou o paciente pode apertar, que vocês aqui podem ver essa perinha que a gente chama, que é um botãozinho que fica dentro da cabina, né, que ele aciona cada vez que ele ouve o estímulo, que ele detecta o estímulo que está sendo apresentado, tá? Então, isso também pode ser convencionado com o paciente no momento da orientação, da instrução, né? Então, o senhor vai ouvir um apito e você pode simular para ele esse apito. Pi. Cada vez que o senhor ouvir esse apito, vai levantar a mão para mim. Terminou de ouvir, abaixa a mão. Ou o senhor vai ouvir um apito, cada vez que ouvir esse apito, pi, ui, 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 mesmo que seja bem fraquinho, o senhor aperta o botãozinho, certo? Então, os comandos têm que ser muito claros para o paciente, para que ele saiba exatamente quando ele responde e quando ele não responde, ok? Eu vou fazer então agora uma simulação de um limiar sendo pesquisado, certo? Então, vamos supor que o paciente referiu que o melhor lado é o lado esquerdo. Já vou acionar aqui. Vocês observaram que quando eu troquei de orelha,
automaticamente a intensidade voltou para 30 dB, a frequência se manteve, mas a intensidade diminuiu, né? Então, eu preciso ajustar novamente a intensidade inicial do teste, tá? Esse simulador também me permite criar um paciente, né? Ele já vem com alguns comandos, alguns casos clínicos já gravados nele, mas ele permite que eu determine também alguns casos, que eu simule. Então, vamos supor que este paciente responderá em 1000 Hz em 5 dB, ok? Eu sinalizei aqui para vocês esse 5. Por quê? Porque eu quero que vocês observem a resposta acontecendo, tá? De onde nós vamos partir, os 50 dB, na frequência de 1000 Hz no lado esquerdo. Então, que vocês possam observar esse paciente respondendo até que a gente encontre efetivamente esse limiar de 5 dB de via aérea, ok? Então, vamos lá. Apresentei o estímulo, vocês observaram uma outra luz se acendendo, que foi uma luz vermelha, que corresponde ao acionamento deste botão pelo paciente, ou seja, ele ouviu o estímulo apresentado na orelha esquerda e eu observei essa resposta por meio de um acendimento de uma luz vermelha, ok? Como que eu determino o limiar? Pelo método descendente, né? Então, eu inicio em 50 dB, o paciente responde, que foi o caso, diminuo a intensidade em 10 dB, então, passo para 40, apresento o estímulo de novo e observo se há ou não resposta do paciente, tá? Então, agora fiquem atentos tanto a esse comando sendo acionado, quanto o painel visual também mostrando a resposta do paciente. Respondeu, então diminuo mais 10 dB, em busca do limiar. O que é importante que vocês observem, além do tempo de apresentação do estímulo, o ritmo com que vocês oferecem o estímulo, para que o paciente não se condicione a responder no ritmo. Então, apertei, dei o estímulo, ele levanta a mão, abaixa. Já dei o estímulo de novo, ele levanta a mão, abaixa. Certo? Então, eu tenho que quebrar. Em alguns momentos eu faço a apresentação do estímulo mais próxima uma da outra, em alguns momentos eu dou um intervalo maior entre um estímulo e outro. Então, isso eu tenho que quebrar esse ritmo para que o paciente não se condicione a responder pela velocidade da apresentação, e sim responda pela efetividade da escuta, da detecção, certo? Então, nós havíamos apresentado o estímulo em 50, ele ouviu, então baixei para 40, ele ouviu, apresentei 30, ele ouviu, certo? Então, vou apresentar 20 dB. Observaram novamente a resposta do paciente, diminuo de 10, já que eu estou usando a técnica descendente. O paciente ouviu, diminuo mais 10, apresento o estímulo. O paciente não ouviu, não houve sinalização de resposta do paciente. À medida que ele não ouve, não responde, o que eu faço? Inicio a subida, então utilizo a técnica ascendente. Então, se ele respondeu em 10 e não respondeu em 0, o que eu preciso pesquisar? A intensidade de 5 dB. Então, aumento para 5 dB e apresento o estímulo. Ele respondeu. Como que eu determino o limiar auditivo? Então, o limiar auditivo consiste na detecção pelo paciente de 50% pelo menos das apresentações do estímulo, ou seja, de 4 estímulos, o paciente precisa responder pelo menos 2, certo? Então, não é simplesmente eu
apresentar uma intensidade X e com a resposta do paciente eu já considerar que aquele é o limiar. Então, obtive uma resposta em 5 dB, faço uma nova apresentação. Respondeu. Se de 4 estímulos que eu preciso apresentar, ele já teve 50%, mesmo que ele não responda aos próximos 2, eu já consegui determinar o limiar auditivo dele, que na orelha esquerda, na frequência de 1000 Hz, é 5 dB, conforme eu havia programado para que o paciente respondesse, certo? Numa audiometria convencional, tradicional, aí sim que nós viríamos aqui e marcaríamos em 5 dB o limiar auditivo de 1000 Hz, ok? Então, eu quero simular que a orelha, vou fazer a pesquisa de um limiar da orelha direita, vamos supor que ela vai ter uma perda auditiva. Vou mudar a frequência, só para ficar um pouquinho, para vocês também auditivamente perceberem a diferença das frequências, tá? Vou colocar aqui uma pesquisa em 4000 Hz. Vocês observam, né? Troquei de orelha, volta para 30 dB. Então, eu vou iniciar em 50. E nós vamos supor, então, que esse paciente tenha uma resposta na orelha direita, na frequência de 4000 Hz, em 35 dB, ok? Sinalizei aqui 4000 Hz, 35 dB. É isso que eu quero que ele responda e vocês novamente vão observando que o som, né, o estímulo vai ser apresentado na orelha direita, está selecionado aqui. Visualmente, vocês podem observar a resposta do paciente, tanto pelo acionamento desse botão, quanto pelo painel luminoso, tá? Se acendendo em vermelho. Então, vamos lá. Ele tem queixa. Será que 50 dB é suficiente? Isso a gente vai precisar analisar sempre, tá? Em alguns momentos é importante que a gente inicie o teste numa intensidade mais forte, especialmente quando nessa simulação aqui nós já sabemos que a resposta dele acontecerá em 35 dB. Por quê? Porque dou para o paciente uma margem maior de percepção, de detecção da intensidade, para que ele responda com mais segurança ao estímulo apresentado, certo? Então, nesse caso, eu poderia começar em 70, em 60, tá? Ou iniciar em 60 dB. Vou apresentar o estímulo e, desse momento, eu gostaria apenas de realizar a pesquisa sem ficar sinalizando as respostas para vocês observarem também o ritmo da apresentação e a determinação de um limiar de uma maneira tradicional, ok? O que vocês puderam perceber, né? Outro cuidado que a gente tem que ter com relação à pesquisa do limiar. Pista visual, né? Para que a gente não fique também fornecendo informações para o paciente que não sejam somente as auditivas. Então, cuidado com a apresentação, né? Estou no audiômetro real, né? Então, cuidado com a apresentação. Aciono, né? Insiro os comandos, né? Programo os comandos, aperto, olho para o paciente. Troco a frequência, arrumo a intensidade, aperto, olho para o paciente. Porque também ele vai condicionar que essas minhas subidas e descidas correspondem à apresentação do estímulo. Ou consigo manter um olhar fixo com o paciente, mas cada vez que eu aperto, eu mexo o ombro, mexo o braço. Ele também pode ter essa percepção.
né? Então, depois, com a prática, é importante que a gente mantenha o olhar direcionado, fixo com o paciente e realize no audiômetro ou no computador linkado ao audiômetro os comandos necessários, ok? Vocês perceberam também que eu questionei para o paciente, mesmo sem falar nada, nem baixinho, né? Então, quando vai chegando próximo ao limiar auditivo da pessoa, é muito difícil, né? Quem já foi paciente da realização de uma audiometria pode ter observado como é difícil perceber se aquele som é real, se é um som que está vindo de alguma interferência, né? Os batimentos cardíacos, pulsação interferem. Então, se a gente auxilia o paciente, nada, nem um pouquinho, não condicionando a cada estímulo, eu promover essa pergunta. Mas quando vocês observam que o próprio paciente já vai demonstrando visualmente, às vezes ele responde, né, com uma cara de dúvida, faz mais ou menos, ou fala com vocês, não tenho certeza, está muito baixinho. Então, esse contato, essa interação, esse reforço é muito importante com o paciente, tá? Então, vocês puderam observar nesse vídeo a determinação de um limiar tonal por via aérea, né? Realizamos uma pesquisa na orelha direita, uma pesquisa na orelha esquerda. Obviamente que para eu ter um audiograma completo, todas as frequências precisariam ter sido realizadas, mas hoje foi realmente para nós retomarmos a pesquisa e entendermos os próximos passos para a realização completa do exame de audiometria tonal. Ok? Por hoje é isso. Até mais.